Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares, estamos aqui para mais um momento devocional. É tão bom ter a sua companhia. Pegue a sua Bíblia e abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A perseguição depois da morte de Estevão se intensifica e aquelas pessoas que viviam naquela harmoniosa comunidade começam a se dispersar pelo mundo antigo, tentando fugir desta perseguição promovida por Saulo, que estava ali consentindo com a morte de Estevão e agora começa a tentar arrastar os cristãos para os julgamentos, e assim muitos morreram e foram presos. Com esta dispersão, muitos irmãos começaram a pregar o Evangelho do Senhor em diversos lugares. E eu queria hoje narrar algumas histórias para você de Filipe. Vamos ler esse texto? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciou a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam e muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Meus irmãos, imagine você ouvir uma mensagem impactante de um grupo de judeus falando a respeito de Cristo, e você entrega a sua vida e naqueles poucos dias começa então a sofrer inúmeros ataques, perseguição, você ainda sem estar pronto teologicamente falando, tendo todo o embasamento, você simplesmente tem que sair e continuar anunciando a verdade que te libertou. É desta forma que a igreja se dispersou no mundo antigo. Mas Filipe, esse homem cheio de autoridade, aprendeu bem com os discípulos. Ele estava andando, então, junto com Pedro e outros apóstolos, e ali, mesmo entre esses apóstolos, ele se destacava, fazendo grandes milagres. Os espíritos imundos saíam, os mancos e os paralíticos andavam, e as pessoas davam atenção a tudo aquilo que ele falava. Neste processo, se aproximou um homem chamado Simão. Ele era mágico. E ele se converte, então, ali naquele momento, diante daquelas palavras e tudo que estava acontecendo. Mas quando vê que Filipe estendia as mãos junto com Pedro e os apóstolos e milagres aconteciam, ele, por usurpação, quis comprar o dom espiritual. Ele pediu para que vendessem aquele dom, ele oferece dinheiro. E Pedro pega a palavra revoltado, dizendo que pereça você e o seu dinheiro. Sabe, nós não temos como comprar a atenção do Senhor, como comprar os dons do Espírito Santo, como comprar a nossa salvação. Nenhum dinheiro é suficiente para pagar as riquezas espirituais que nós conquistamos gratuitamente por meio de Cristo Jesus. Este homem foi de modo desprezado com todos os seus recursos. Ele fica ali indignado e Pedro diz, olha, você tem que orar para se converter, se arrepender, para que Deus tenha misericórdia de você. Ele diz, orem vocês por mim. Dito tudo isso, neste embate, Filipe, que estava sendo tão apreciado por todos, é desafiado pelo próprio Deus a seguir para uma outra região, onde ele tem um encontro tão especial, tão singular, o encontro de Filipe com o etíope. E eu queria ler esse texto com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor,
de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Infelizmente, o livro de Atos dos Apóstolos registra poucos momentos de Filipe, mas esse personagem é tão carismático, tão cheio da unção e do Espírito Santo e tem tanto a nos ensinar. Ele era guiado pelo Senhor, sensível à sua voz. Sabe, a minha oração desde já é que você tenha essa mesma sensibilidade, de ser direcionado pelo Senhor. De Deus falar, vá para tal região e você ir para esta região. Sabe, este homem sensível à voz de Deus vai obedecendo e chegando ali onde o Senhor havia lhe enviado, ele começa a acompanhar aquela carruagem conforme Deus lhe pediu. Esse encontro com o eunuco é emblemático. Um homem que desejava conhecer as Sagradas Escrituras, que era temente a Deus, que veio da Etiópia justamente para adorar o Senhor, agora ali está tendo a oportunidade de ter em sua carruagem Filipe para lhe explicar aqueles textos. Filipe começa então a orientá-lo, explicando que Cristo Jesus é justamente aquele predito pelo profeta Isaías. Ele conta tudo o que havia acontecido com Cristo e este homem passa a crer. Este homem estava tão impactado por esta mensagem que desejava ardentemente professar publicamente o seu arrependimento e a sua conversão. Por isso, mesmo ali na carruagem, ele diz: aqui tem um pouco de água, o que me impede de ser batizado? E Filipe diz: você precisa crer de todo o seu coração. Para-se a carruagem, eles têm aquele momento de batismo. Sabe, meus irmãos, o que nos falta para ter esta fé? O que nos falta para despertar em nosso coração este desejo que houve no coração desse etíope? Nós lemos tantas vezes esse texto e não entendemos, mas temos hoje o Santo Espírito de Deus que nos orienta. Inúmeros pastores que estão disponíveis para nos ensinar. Quantas pessoas não gostariam de te discipular? Você não pode perder tempo e precisa mergulhar no Evangelho, nessa palavra, pois ela transforma a nossa vida plenamente. Este homem, agora com o coração sensível, quebrantado, se volta completamente para o Senhor. E desta feita, ele é batizado. A alegria dele é tanta que Filipe se vai, mas ele continua louvando ao Senhor, seguindo a sua viagem. Este homem provavelmente se tornou um grande pregador do Evangelho. E Filipe continua a sua jornada. O texto diz que por onde ele vai, ele continua pregando. Há algo inusitado nesse texto. Filipe sai de forma súbita. Acontece um milagre onde ele sai daquela região e vai para outra, sendo deslocado subitamente. Sabe, o nosso Deus é um Deus de propósitos. E quando nós obedecemos os seus desígnios e a sua vontade, ele vai conduzindo a nossa vida. Ele vai nos colocando aonde ele realmente almeja para cada um de nós. E não existe lugar melhor para se estar do que no centro da sua vontade. Vamos orar ao Senhor? Ó meu Deus e Pai, me dá, Senhor, nesta hora, o desejo de conhecer mais a Tua palavra como esse etíope. E me dá, Senhor, a sensibilidade de obedecer a Tua voz como a de Filipe. Ó Pai, que haja um coração quebrantado e contrito, reverente ao Senhor, que crer de todo o coração, como foi o deste homem, que se converte publicamente e se arrepende de seus pecados no batismo. Ó Pai, opera os Teus milagres. Derrama sobre os Teus servos e servas nessa hora a Tua unção, o Teu Santo Espírito, que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Que ninguém aqui queira manipular o Senhor para receber bem algum, como Simas quis, mas que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ser cheio do poder do Espírito Santo conforme a Tua vontade, para que com toda a humildade possamos edificar o Teu povo. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Até amanhã às 21h30.